O regime do Irã chama seu próprio povo de inimigos de Deus. Enquanto protestos explodem no país e aumentam os gritos pelo retorno do Shah, a Guarda Revolucionária reprime violentamente. No sábado, o presidente Trump indicou que os Estados Unidos da América podem agir, pois o Irã vive seu momento mais perigoso em décadas. A verdadeira questão é o que vem a seguir e como Israel se encaixa nas consequências. Fique ligado para a iniciativa Jerusalém de hoje. Bem-vindo de volta à Iniciativa Jerusalém. Na JONS Televisão, sou Josh Hasten, correspondente da JONS em Jerusalém, capital eterna de Israel e do povo judeu. Na América Central, o país do Panamá, é o Chief Executive Officer da JNS, Alex Traiman, está em uma viagem de negócios. Alex, bom te ver por aí. Bom te ver, Josh. Vamos falar mais sobre suas viagens no Panamá depois das notícias e das principais manchetes. No Irã, há relatos indicando que milhares de pessoas foram mortas pelo regime iraniano, enquanto entramos na segunda semana de protestos contra o governo de lá. No Irã, oficialmente eles dizem 42, mas de várias fontes e vários relatos, pode chegar a centenas, se não milhares, de pessoas mortas pelo regime. Lá, os manifestantes agora estão mirando prédios do governo, autoridades do governo. Ouvi no noticiário mais cedo que a autoridade fiscal em Teherã foi alvo, o prédio lá. Caos em Teherã. O que isso significa para o futuro do Oriente Médio, de Israel e do mundo inteiro? Bem, eu acho que este é o momento que o povo iraniano realmente estava esperando. E nós vimos muitas vezes, ao longo dos últimos 15 anos, mais ou menos, que o povo iraniano tentou se levantar e retomar seu país dos ayatolás, dos mulás que comandam esta República Islâmica. Em 1978 e 1979, o Irã era governado pelo Shah, visto como corrupto pela população. E eles se levantaram em uma revolução, a Revolução de 1978, 1979. De alguma forma, todas as forças convergiram para expulsar o Shah e trazer o Ayatollah Khomeini, que naquela época estava exilado em Paris. Eles o trouxeram para sua própria ruína. E desde então, o Irã passou de um país que estava se modernizando para um pária internacional. E esse regime, especificamente desde que o Ayatollah Khamenei assumiu em 1989, após a morte de Khomeini, construiu esse círculo de terrorismo ao redor do Oriente Médio, passando pelo Iraque, pela Síria, pelo Líbano, chegando a Gaza, ao Iêmen. Eles gastaram todo o seu dinheiro com o terror e na construção de armas nucleares. Enquanto isso, a economia do Irã afundou, algo em torno de 14 milhões de reais por dólar. Falta água e eletricidade frequentemente em Teherã e o povo está cansando disso. Eles estão se levantando agora. Em 2008, o povo também tentou. Foi após o assassinato de Neda Agha Sultan e as pessoas foram para as ruas. E o que aconteceu naquela época? O presidente Barack Obama disse que estava apoiando os ayatolás e o regime começou a matar pessoas nas ruas. Os Estados Unidos não fizeram nada a respeito e, no final das contas, o povo sentiu que não tinha apoio internacional e a tentativa de revolução fracassou. Então eles voltaram para suas casas. E agora estamos vendo algo muito diferente desde então. Israel atacou as instalações nucleares iranianas em junho e julho durante a guerra de 12 dias, e os Estados Unidos também atacaram o reator nuclear de Ford com os 12 bombardeiros B-2. Vemos que o regime iraniano ficou cada vez mais fraco. E também sabemos que Israel tem estado envolvido fornecendo apoio material a líderes da oposição, a potenciais revolucionários. Acredito que eles têm tentado fornecer Starlink e outras formas de internet, porque sabemos que o regime iraniano desligou a internet. Eles não querem que as pessoas saibam o que está acontecendo. Mas o presidente Trump fez um alerta severo na semana passada, dizendo aos mulás iranianos para não pegarem em armas nem atirarem nos que chamou de manifestantes inocentes. E eu acho que o que estamos vendo agora, uma grande diferença em relação às tentativas anteriores naquela Revolução Verde de 2008 é isso. Os Estados Unidos, a União Europeia e a Organização das Nações Unidas estão apoiando os manifestantes em vez de apoiar o regime. Não sabemos ao certo o que acontecerá agora, nem se o presidente cumprirá o prometido.
Semana passada ouvimos ele dizer: não matem os manifestantes. Se fizerem isso, defenderemos os manifestantes, ele disse. Não nos testem, estamos prontos para agir. E eu acho que neste momento você tem que acreditar no presidente dos Estados Unidos, porque ele deu sinal verde para Israel atacar as instalações nucleares, ele ordenou a Operação Martelo da Meia-Noite com os 12 bombardeiros B-2, e, claro, todos nós vimos o que ele fez na Venezuela há pouco mais de uma semana, tirando Maduro do poder. Acredito que os mulás estejam assustados e estão agindo diferente do presidente dos Estados Unidos. Assim, vejo duas grandes questões. Primeiro, você sabe quanto tempo isso vai levar, porque esse pode ser um período que se arrasta por muitas semanas, potencialmente meses. Isso também pode ser algo que aconteça muito, muito rapidamente e também pode ser algo que não aconteça de jeito nenhum. Sabe, podemos ver os manifestantes, os revolucionários perderem a esperança e voltarem para suas casas, ou podemos ver isso se arrastar, ou podemos ver o regime cair tão rápido quanto qualquer coisa agora. E a história está se movendo muito, muito rápido. Então essa é a primeira pergunta: como isso vai se desenrolar? A segunda questão é: o presidente dos Estados Unidos cumprirá sua declaração de que o país está pronto para agir? Os Estados Unidos e outros países poderiam potencialmente intervir e usar força militar ou algum outro meio para promover essa revolução, para apoiar os manifestantes e finalmente remover os MOAs do Irã. E se isso acontecer, aliás, Josh, essa será a vitória total da qual o primeiro-ministro Netanyahu falou. Quando ele e as forças de defesa de Israel iniciaram a guerra contra a rede terrorista do Irã, isso foi uma vitória total, porque tudo isso, Hamas, Hezbollah, os Houthis, tudo aponta para os mulás no Irã. E se esses mulás iranianos caírem, isso vai mudar completamente e revolucionar todo o Oriente Médio. Sim, Alex, o presidente Trump, a última declaração dele foi a seguinte: é melhor vocês não começarem a atirar, porque nós também vamos começar a atirar. Eles estão deixando claro que os Estados Unidos podem se envolver nos próximos dias, talvez semanas. Quem sabe o prazo aqui, se o Irã continuar atirando nos manifestantes e todos esses relatos indicarem que eles estão fazendo isso ao mesmo tempo? Aliás, aqui em Israel, a sensação é de que é só uma questão de tempo até que o Irã talvez tente atacar Israel de novo. Nada confirmado, mas a sensação nas ruas é de que as pessoas comentam: será que o Irã vai nos atacar esta ou na próxima semana? No fim de semana, ouvi dizer, talvez em fevereiro, talvez em maio. Quero dizer, eles podem decidir se isso é algum tipo de último esforço desesperado para avançar e disparar aqueles mísseis balísticos mais uma vez contra o Estado de Israel. Sim, eu acho que é uma ameaça. Obviamente, você sabe, os iranianos se comprometeram com a destruição do Estado de Israel e agora eles estão vendo o próprio regime deles desmoronar. E certamente, enquanto o presidente dos Estados Unidos está dizendo que poderíamos abrir fogo novamente contra o Irã, e obviamente Israel está observando muito de perto. Se o Irã ainda tiver mísseis balísticos, não descarto essa possibilidade. A possibilidade distinta de que o Irã possa ter uma arma nuclear não significa que eles tenham plena capacidade de produção nuclear, mas eles podem ter uma arma também. Algo que eles mesmos produziram, algo que adquiriram dos paquistaneses ou da Coreia do Norte ou até mesmo da antiga União Soviética. Quando ela colapsou, sabemos que muitos dos mísseis nucleares desapareceram naquela época, então não sabemos o que o Irã tem guardado. E isso é um tigre enjaulado, é um animal desesperado que pode sentir que está em seus últimos momentos. E o sentimento pode muito bem ser: se vamos cair, vamos levar Israel junto conosco. Acho que é um momento muito sensível, mas também percebo a proteção divina de Deus desde o início da guerra. Obviamente, 7 de outubro foi um dia ruim, mas desde aquele dia, sabe, nós vínhamos falando sobre como os mísseis do Hezbollah, mísseis de longo alcance, mísseis guiados com precisão, poderiam ter matado dezenas de milhares de israelenses em todo o país. E isso nunca aconteceu. Já tínhamos visto o Irã lançar mais de 500 mísseis balísticos contra o Estado de Israel. Já vimos o Iêmen lançar centenas de mísseis balísticos contra Israel, e o número de pessoas que foram mortas nesses ataques com mísseis tem sido muito, muito pequeno, provavelmente menos do que até mesmo um míssil balístico causaria de mortes em outros países.
Então, eu vejo a mão de Deus em tudo isso, protegendo o Estado de Israel, e se Deus quiser, Deus continuará protegendo o Estado de Israel neste momento muito, muito sensível, e com a esperança, claro, de alcançarmos um momento mais pacífico no Oriente Médio, com a destruição final da fonte de todo o terror iraniano, que é o Moazirã, e também vimos o filho do Shah, Reza Pahlavi, você sabe, emergindo como uma força importante. Toy pediu ao povo que fosse às ruas na sexta-feira e eles atenderam seguindo sua liderança. Ele disse para eles saírem para mais 2 dias de protestos e parece que eles vão fazer isso. Então, Reza Pahlavi, um apoiador muito, muito forte dos judeus e, em geral, e do Estado de Israel, e ele já esteve no Estado de Israel. Ele viveu em Los Angeles por muitos anos e certamente eu já o vi em diferentes eventos da comunidade judaica. Ele pode ter surgido como figura unificadora. Não acredito que governará ou administrará o Irã, mas pode unir o país. Ele disse que está disposto a voltar para o Irã para unir o povo. E veremos se o Irã finalmente deixará de ser uma teocracia anti-Israel para se tornar um país pró-Ocidente, pró-modernização, pró-Israel, que será uma fonte de paz e estabilidade no Oriente Médio. Alex. Imagens das bandeiras usadas durante o Shah no Irã estão começando a aparecer em contraste com a bandeira atual do regime lá no Irã. E você fala sobre a mão divina de Deus e agora foca no Hamas, que é um representante do Irã. Recentemente, o Hamas voltou a lançar foguetes contra Israel. Recentemente, um deles caiu antes do alvo, inclusive perto de um hospital em Gaza. Curioso para saber quanto disso saiu na grande mídia, enquanto o Hamas segue violando o cessar-fogo. Ao mesmo tempo, o governo em Washington avança em direção ao que é conhecido como a segunda fase. Ao mesmo tempo, o presidente Donald Trump nomeia novo secretário-geral do Conselho da Paz. Nikolai Mladinov, um político búlgaro, ex-enviado da Organização das Nações Unidas para o Oriente Médio, foi nomeado secretário-geral do Conselho da Paz. E isso é uma notícia negativa, com base no histórico de Mladinov, se estou pronunciando corretamente, em relação a Israel. Sim, Nikolai Mladinov, ele foi membro da Organização das Nações Unidas. Então, antes de tudo, qualquer pessoa que foi um enviado da Organização das Nações Unidas, bem, não existe órgão no mundo mais anti-Israel do que as Nações Unidas. E você tem que se perguntar por que o presidente Trump iria querer Nikolai Mladinov à frente desse Conselho de Paz de Gaza agora. Ao mesmo tempo, Mladinov não é o mais anti-Israel que poderia ser. E eu sei que havia israelenses que pensavam isso na época, das opções de enviados da Organização das Nações Unidas que poderiam ter sido nomeados para liderar o processo de paz. Estamos falando sobre isso. Acho que de 2015 a 2020 ele não era o pior do grupo, você realmente podia lidar com ele. E se você olhar muitos dos relatórios agora, vai ver que a mídia pró-Palestina, pró-Gaza, está dizendo que Mladinov é pró-Israel. Mas nós vimos muitas declarações de Mladinov ao longo dos anos quando ele falava sobre isso. A aplicação da soberania, como o primeiro-ministro falou em 2020, sobre fazer no Vale do Jordão, como isso seria o fim da solução de 2 estados, como isso causaria a ocupação permanente dos palestinos. Então, ele era contra a aplicação da soberania. Mas ouvimos que Tony Blair deveria ser o chefe desse Conselho de Paz. De alguma forma, Tony Blair foi rejeitado e, em vez disso, ficamos com Mladinov. Acho que isso é potencialmente uma nomeação de Jared Kushner e Steve Woodcock. Eu não acho que essa seja realmente uma ótima nomeação, para ser honesto, mas poderia ter sido pior, eu acho. Então temos que descobrir exatamente como isso vai ser aqui. Quero dizer, Mladinov, ele realmente tem bons contatos em Israel, ele tem bons contatos com os palestinos. Acho que ele já está agendando uma viagem ou acabou de ir recentemente a Ramallah para se encontrar com alguns membros de alto escalão da autoridade palestina. Mas, no final das contas, se ele está pensando em entregar Gaza para a autoridade palestina, isso seria um erro enorme, enorme. Na minha opinião, isso seria uma derrota para Israel. Você não quer entregar esse lugar. Seria uma repetição do ocorrido em 2005, quando Israel deixou Gaza sob controle da autoridade palestina. E levou cerca de 1 ano para que a autoridade palestina, que não é menos corrupta que o Hamas,
perdesse o controle da faixa para o Hamas. Então, sabe, eu não estou satisfeito com essa nomeação. Acho que Israel poderia ter feito muito melhor, acho que Israel provavelmente tinha muita influência para escolher alguém melhor, mas é isso que foi nomeado. Temos que ver o que esse Conselho de Paz faz, como ele funciona, quão eficaz ele é, quais seriam os membros dessa força internacional de estabilização, caso ela exista. Mas se Mladinov for governar Gaza, eu realmente não vejo isso como um cenário muito pró-Israel. Alex, quero seguir falando sobre o Hamas, focando em Nova York. Na última quinta-feira, houve um protesto pró-Hamas, um protesto anti-Israel perto de uma sinagoga no Queens, uma manifestação lá. As escolas, incluindo primárias e creches, fecharam mais cedo. O novo prefeito de Nova York, Zoran Mamdani, demorou a responder. Até mesmo Jay Ness relatou que até o Shabat, na sexta-feira, Mamdani ainda não havia feito nenhum tipo de condenação a esse protesto pró-Hamas. E então, quando ele finalmente disse alguma coisa, acredito que foi na sexta-feira à noite, ou talvez até no sábado, ele não focou realmente no Hamas, nem disse que era errado terem feito esse protesto, nem condenou o Hamas. Ele basicamente disse que a linguagem usada estava errada, a retórica estava errada. Sobre o que vimos em Kew Garden Hills, Nova York, acredito que é nessa cidade que ocorrem manifestações pró-Hamas próximas às sinagogas. E o prefeito faz vista grossa e não emite uma condenação enfática. O que você acha desses manifestantes que disseram? Nós apoiamos o Hamas aqui. Eu acho que essa linguagem está errada. Acho que essa linguagem não cabe em Nova York. Sim, eu acho que se isso não for cortado pela raiz, vai ficar muito perigoso. Ok, este é o segundo tipo de manifestação fora de uma sinagoga e vemos que Nova York não está protegendo a comunidade judaica. Se você falar só sobre a linguagem, está errado, não é a linguagem que é o problema. O problema é que você tem pessoas pró-Hamas, indivíduos na cidade de Nova York que estão se reunindo e protestando do lado de fora de sinagogas, enquanto fiéis judeus e membros da comunidade estão entrando para eventos do lado de fora de sinagogas. Esse é um cenário muito, muito perigoso e já é a segunda vez que acontece. O interessante é que vimos que muitos democratas, incluindo senadores e outros, estão se manifestando e dizendo que se você apoia o Hamas, isso é um grande problema. É quase como uma mensagem unificada que estamos vendo agora em todo o espectro democrata. Por um lado, isso é ótimo. Agora as pessoas dizem, se você apoia o Hamas, apoia uma organização terrorista. Não apoiamos organizações terroristas. Isso é verdade. Mamdani. Talvez estejam tentando isolar Mamdani. Não sei ao certo por que dizem isso. Finalmente, porque esse é um fenômeno que temos visto ao longo de mais de 2 anos, desde 7 de outubro. Ao mesmo tempo, talvez eles estejam tentando conquistar votos de volta e tentar retomar a narrativa pró-Israel que eles enxergam. Que a direita, por exemplo, a extrema-direita, você sabe, eles estão se voltando contra Israel. Então, talvez eles estejam dizendo, ok, bem, nós é que somos os pró-Israel, talvez sejam eles que querem conquistar votos. E você vê como a estratégia do APAC de tentar eliminar candidatos anti-Israel nas eleições de meio de mandato. Estamos entrando nas eleições de meio de mandato. Agora muitos buscam apoio do APAC e votos judeus, dizendo que apoiar o Hamas é apoiar o terrorismo. Nós não apoiamos o terrorismo. Assim, o AIPAC não tenta tirá-los, principalmente de suas disputas. Mas, no final das contas, eu acho que, como você disse, Josh, é isso mesmo. Estamos vendo Nova York sob Zoran Mamdani e é um cenário bastante assustador. Alex, gostaria de falar sobre a Síria agora. Houve várias notícias importantes do país nos últimos dias. Primeiro, os Estados Unidos da América lançaram grandes ataques na Operação Hawkeye Strike contra o Estado Islâmico do Iraque e da Síria, o Estado Islâmico na Síria. Esse foi o primeiro ponto. E também, ao mesmo tempo, houve confrontos entre forças pró-governo e combatentes curdos na cidade de Alepo, no norte. Segundo relatos, 142 mil pessoas foram deslocadas pelos combates. Enquanto o governo entra em confronto ali, como já fez no passado com os curdos da Síria, o que sabemos sobre essas duas histórias? Sim, se você quiser falar sobre Alepo, se você tem 142 mil pessoas deslocadas, quero dizer, Israel teve menos pessoas deslocadas, tanto no sul quanto no norte de Israel. Juntando tudo,
Você viu que quando o Hezbollah estava atacando o norte, tivemos algo em torno de 80, 90 mil civis deslocados, e no sul você tinha alguns milhares de civis deslocados. E aqui você está vendo que 142 mil pessoas foram deslocadas, isso é uma quantidade incrível. E eu acho que o presidente dos Estados Unidos deve estar perdendo a confiança no presidente al-Shara da Síria. Ele vai ter dificuldade para explicar que, de repente, isso é só o Estado Islâmico do Iraque e da Síria, que esses são terroristas que não têm ligação com al-Shara e que ele não tem controle. Bem, há duas coisas acontecendo de qualquer forma. Essas pessoas estão ligadas a al-Shara, como já ouvimos muitas vezes antes, ou al-Shara simplesmente não consegue controlar a situação. De qualquer forma, al-Shara não é o cara que vai criar um ambiente pacífico na Síria. E nós vemos que esses islamistas estão indo e eliminando todos os tipos de minorias por toda a Síria. Já vimos os ataques contra os drusos, já vimos os ataques contra os cristãos, já vimos os ataques contra os curdos. E a Síria é um país de múltiplas religiões. E estamos vendo que os islamistas estão tentando eliminar todas as minorias que existem nesses lugares. E então, ao mesmo tempo em que isso está acontecendo, você vê isso. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está pressionando al-Shara e seu governo para se encontrarem com Israel e criarem algum tipo de acordo. E Israel deve estar pensando consigo mesmo, com quem estamos sentando agora? Eu realmente acho que al-Shara é inteligente o suficiente para perceber que atacar Israel seria o seu fim, e ele não vai atacar Israel porque ele está fraco. Israel mostrou ser uma superpotência militar. Eles viram quão rápido o exército israelense entrou na Síria com a queda de Bashar Assad e, em apenas alguns dias, destruiu toda a infraestrutura militar síria. E, sabe, então você vê que o presidente está tentando promover a paz na região, a estabilidade na região. Ele quer que Israel converse com todos, que promova a calma. Mas, no fim das contas, você está lidando com terroristas, e está lidando com terroristas assassinos. Do Irã à Síria, Líbano e faixa de Gaza. Israel pode conversar e pode tentar agradar o presidente, mas vamos ver se o presidente perde rapidamente a paciência com al-Shara. Acho que é isso que vai acontecer. Você verá o presidente, como já fez muitas vezes. Acredito que o Irã e a guerra de 12 dias são o maior exemplo disso. Ele deu ao regime iraniano uma oportunidade, uma janela de tempo para negociar com os Estados Unidos. Em determinado momento, ele disse que essa seria uma janela de 60 dias. Após 60 dias, Israel recebeu sinal verde para atacar. Acho que é isso que deve ocorrer aqui. Você viu que na Venezuela o presidente deu a Maduro a oportunidade de pegar uma rota de saída e ir para a Turquia? Ele não aceitou, então o presidente Trump perdeu a paciência. Acho que você vê o mesmo hoje no Irã, com o presidente dando ao regime iraniano a chance de escolher uma rota de saída, talvez para Moscou, da mesma forma que Bashar Assad pegou a rota de saída quando as forças de al-Shara originalmente invadiram a Síria. Ele pegou a rota de saída, saiu de lá, foi a coisa mais inteligente que ele já fez. E agora acho que vamos observar e ver como o presidente reage ao que está acontecendo na Síria. Acabamos de ver isso nas últimas 24 horas, mais ou menos. Acredito que houve novos ataques dos Estados Unidos na Síria, além dos ataques anteriores chamados de ataques do Estado Islâmico do Iraque e da Síria, segundo o presidente. Quando Netanyahu visitou o Mar-a-Lago, disse: "Você não vai encontrar um coroinha na Síria. Essa não é a realidade no Oriente Médio. Mas al-Shara terá que provar seu valor, e se não fizer isso logo, os Estados Unidos podem se envolver ainda mais." Mas agora você está vendo os Estados Unidos ficando meio sobrecarregados, certo? Você está vendo eles atuando na Venezuela, está vendo eles atuando na Síria e possivelmente atuando no Irã também. E eu acho que Israel, eles estão só fazendo o básico, conversando com al-Shara, tentando proteger sua própria fronteira para agradar o presidente. No fim, veremos se o presidente perde a confiança em al-Shara e só resta esperar e observar. Mas dá para ver claramente que a guerra não acabou. Pode estar chegando ao auge, pode estar perto do fim. Mas nesse período há muita instabilidade, né? Estamos falando de instabilidade em Gaza agora, não queremos o Conselho da Paz
Parece que Israel ainda está atacando e lidando com o Líbano, a Síria está se mostrando extremamente instável e a situação no Irã agora também está muito, muito instável. Sim, Alex, na frente do Líbano, canais de notícias de Israel, televisão quase toda noite nesta semana, eles têm começado com a situação no norte, tensão no norte. As Forças Armadas libanesas anunciaram na quinta-feira que concluíram a primeira fase do seu plano nacional de desarmamento, tentando desarmar o Hezbollah. A primeira fase foi concluída. Israel respondeu dizendo que isso é insuficiente, que não é o bastante. Eles ainda acham que muito mais precisa ser feito pelo governo libanês através das Forças Armadas libanesas para desarmar o Hezbollah. Para talvez evitar a próxima rodada de combates, Israel ainda está quase diariamente atacando alvos terroristas, infraestruturas terroristas e infraestrutura no Líbano, conforme o cessar-fogo. Mas, novamente, é isso que tem sido o destaque das notícias quase todas as noites aqui em Israel. Sim, e talvez isso seja tudo o que o exército libanês é capaz de fazer, e por isso acho que eles dizem que não podem fazer mais. Nós sabíamos que eles não podiam fazer mais. Mas Israel ficou muito satisfeito na época em que criou o cessar-fogo para criar uma situação em que pudesse entrar e atacar de forma direcionada. E fez isso. Como você disse, Israel continua atacando o sul do Líbano, chegando até o norte, em Beirute. Vimos eles irem atrás da liderança máxima do Hezbollah, mas fizeram isso de uma forma que não provocou uma resposta. E eu acho que o Hezbollah é inteligente o suficiente para perceber os sinais, o que está acontecendo, o que Israel está disposto a fazer, e que se eles começarem a atacar Israel, vai ser uma temporada aberta ou um retorno a uma situação de guerra total. Eles não querem isso, eles querem ver até onde podem ir, mas o exército libanês não é forte o suficiente. Eles não são mais fortes que o Hezbollah e não são mesmo. Eu não sei se eles estão dispostos, eles deveriam estar, porque no final das contas pode haver muito dinheiro para o Líbano. Se eles conseguirem chegar a ter algum tipo de acordo realmente pacífico com Israel e criar as condições para uma paz duradoura com o Estado judeu, o Líbano precisa ser um lugar especial. E eu estava conversando aqui no Panamá com alguns judeus que nasceram no Líbano. E eles disseram que a vida era muito boa naquela época. Mas, novamente, isso é exatamente o que acabamos de dizer. A instabilidade em todo o Oriente Médio. Israel criou aquele cessar-fogo no Líbano por um bom motivo na época. A situação em Gaza persiste com o Hamas ainda presente, terroristas circulando na Síria e o Irã permanecendo instável. E nós só temos que observar, esperar e ver o que o primeiro-ministro vai fazer, como ele vai decidir o caminho de Israel nas próximas semanas. Também o que o presidente dos Estados Unidos da América permitirá a Israel e o que ele próprio pode estar disposto a fazer. Alex, citamos vários países no Oriente Médio, mas não mencionamos o Catar. E esse relatório, divulgado há apenas alguns dias pelo Departamento de Educação dos Estados Unidos, o Departamento de Educação dos Estados Unidos da América mostra isso. O Catar está fornecendo 6,6 bilhões de dólares em influência estrangeira para universidades dos Estados Unidos, continuando a ser um dos maiores contribuintes estrangeiros para as universidades americanas. 6 bilhões. Isso pode influenciar as ideias e crenças dos estudantes nos campi dos Estados Unidos. Quão significativo é esse relatório? Bem, eu acho que isso mostra a dimensão, e eu nem sei se é toda a dimensão da influência estrangeira do Catar, apenas nos campi universitários, e, obviamente, o Catar não é o único país que está investindo bilhões de dólares em influência estrangeira nas universidades americanas. E eu acho que a resposta aqui é muito, muito simples. Gostaria que o presidente dos Estados Unidos se posicionasse e dissesse isso. Universidades não podem receber financiamento estrangeiro, é ilegal. Por que países estrangeiros estão financiando a educação nos Estados Unidos? Deveria haver uma escolha muito clara e simples. Ou você recebe financiamento estrangeiro, ou recebe financiamento federal. Para receber verba federal, não aceite financiamento estrangeiro. Eu não acho que os cataris deveriam colocar dinheiro em universidades americanas. Eu não acho que os chineses deveriam colocar dinheiro em universidades americanas. Acho que Israel ou outros países não deveriam investir em universidades americanas. E tem mais. A influência do Catar está promovendo uma narrativa anti-Israel, o que obviamente eles têm feito.
E é por isso que você realmente viu os jovens nos Estados Unidos se afastarem de Israel. É por isso que você vê jovens congressistas surgindo como o grupo, como Alexandria Ocasio-Cortez e outras congressistas e jovens senadores que realmente se voltam contra Israel. Porque eles passaram pelo sistema universitário onde são ensinados a odiar Israel. E não é só isso, eles são ensinados a odiar Israel. Além disso, essas universidades elas são anti-americanas, elas promovem uma agenda anti-americana. E eu acho que isso é um grande erro estratégico dos Estados Unidos. E não são só as universidades, porque o que acontece é que os cataris, os sauditas, outros países estavam mirando nessas universidades do título 6. Universidades do título 6 recebem verba federal para desenvolver currículos e livros didáticos para escolas do jardim de infância ao 12º ano. Então, estamos vendo que, como resultado do investimento nessas universidades, isso acaba impactando diretamente as escolas de ensino fundamental. Crianças do jardim de infância até o 12º ano já estão recebendo uma narrativa anti-Israel em seus livros de estudos sociais desde o início, quando começam a aprender sobre assuntos internacionais. Então, isso tem sido muito prejudicial para Israel, mas eu acho que também tem sido muito prejudicial para os Estados Unidos. Gostaria muito que o presidente dos Estados Unidos agisse e encerrasse o financiamento estrangeiro. O presidente falou sobre como os cataris, que ele tem proximidade com eles, o primeiro passo é dizer, ei, tirem o seu financiamento das universidades americanas. Alex, vamos mudar, se possível, para a relação Estados Unidos da América e Israel. O primeiro-ministro Netanyahu disse a The Economist esta semana que deseja eliminar gradualmente a ajuda militar dos Estados Unidos da América sob sua liderança, representando uma mudança estratégica. Já discutimos antes que Israel precisa de independência militar. Uma das lições que aprendemos após o ataque de 7 de outubro, especificamente quando o governo Biden decidiu impor um congelamento no envio de armamentos, precisávamos disso para entrar em lugares como Rafah, Rafiach. Netanyahu agora declara abertamente essa mudança ao mundo. Em relação aos Estados Unidos da América, ele quer eliminar aos poucos toda a coajuda militar americana. Quero diminuir a ajuda militar ao longo dos próximos 10 anos. Seria uma mudança muito dramática. Nós mantivemos, como você disse, o apoio militar americano no valor de 3,8 bilhões de dólares por ano, o que é muito apreciado. Isso não quer dizer que eu não queira lutar pela lealdade e apoio do povo americano. Eu quero. Você teria que ser louco para não querer, e é algo profundo. Não é que você queira zerar isso em 10 anos. Sim. Bem, esse é o sentimento certo, claro. Israel deve ser independente e não deveria receber ajuda militar dos Estados Unidos, uma superpotência mundial. Por vários motivos, inclusive porque Israel é um país rico e pode arcar com sua defesa. O que eu não gostei do que ouvi foi que o primeiro-ministro disse que quer eliminar isso gradualmente ao longo de 10 anos. E o que você vê nos Estados Unidos é que não há realmente interesse em continuar a ajuda militar para Israel. E eu acho que o primeiro-ministro, o que ele deveria estar fazendo é tentar eliminar isso muito mais cedo agora. Isso não impede uma relação de defesa entre Israel e os Estados Unidos. Pode existir uma forte relação de defesa entre Israel e os Estados Unidos. E pode haver um memorando de entendimento onde essas empresas americanas concordam em fornecer armas para o Estado de Israel, mas Israel pode pagar por essas armas e deve pagar por essas armas. Discutimos o memorando de entendimento de 10 anos que está expirando. Foram 38 bilhões de dólares, 3,8 bilhões anuais em ajuda militar. Indo para Israel, isso é uma gota no oceano para a economia israelense. É algo em torno de 2% do produto interno bruto do Estado de Israel. Então, não é que Israel não possa pagar por isso. O que eles não têm são as capacidades de fabricação. Então, Israel deveria comprar o que precisa. Ao mesmo tempo, acho que você gostaria de ver a assinatura de um fundo de defesa conjunto, certo? Porque você teve grandes sucessos como a Cúpula de Ferro e os sistemas Arrow. Estes são, você sabe, sistemas sofisticados de defesa antimísseis que são produzidos em conjunto entre Israel e os Estados Unidos. Então, o que você quer é ver tanto os Estados Unidos quanto o Estado de Israel investindo dinheiro em projetos de defesa conjuntos que possam beneficiar tanto o Estado de Israel quanto os Estados Unidos. Essa seria outra forma dos Estados Unidos ajudarem financeiramente na defesa de Israel, beneficiando também os interesses americanos.
O presidente sugeriu criar uma cúpula dourada, inspirada na cúpula de ferro de Israel, e perguntou se você apoiaria projetos de defesa conjuntos. Mas Israel pode pagar sua parte justa. E assim você não teria os que odeiam Israel por aí dizendo que Israel está recebendo ajuda militar dos Estados Unidos. Você quer que Israel se sustente sozinho como uma superpotência econômica. É uma das maiores economias do mundo, uma das 20 maiores, pode bancar suas próprias armas, mas não tem capacidade de fabricação. Existe uma forma diferente de colaborar com os Estados Unidos para beneficiar ambos os países e que elimine as alegações de que os Estados Unidos estão apenas pagando por armas para o Estado de Israel? Mudando de assunto. Alex, há 2 semanas conversamos sobre como Israel foi o primeiro país a reconhecer a nação da Somalilândia, lá no norte da África. E já na semana passada, o ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, chegou à Somalilândia com uma delegação de alto nível para uma visita oficial ao país. Após Jerusalém reconhecer, sendo o primeiro e, que eu saiba, o único país até agora. Talvez outros tenham aderido, mas não sei ao certo. Mas uma visita de Estado já a essa nação, quão importante é essa visita? Bem, temos que ver o que sai dessa visita. Mas certamente, Israel não está apenas fazendo algum tipo de reconhecimento simbólico, é o que eu acho, isso prova que não foi um ato simbólico. Ele é o ministro das Relações Exteriores agora em uma missão de altíssimo nível para a Somalilândia. Este é Gideon Sa'ar, um dos principais ministros das Relações Exteriores do país. E temos que ver exatamente o que pode sair disso e conversamos sobre a posição estratégica da Somalilândia, bem em frente ao Golfo de Aden, o Bab el-Mandeb, direto do Iêmen. E também sabemos que a Turquia está envolvida militarmente na Somália, então isso é um ativo estratégico muito, muito forte. Relacionamento entre Israel e a Somalilândia, que é um bom país e uma democracia, ela basicamente cumpre todos os requisitos para o reconhecimento como Estado, funciona de forma independente como uma democracia. Ela faz isso há mais de 20 anos, então realmente provou seu valor. Nenhum país ainda reconheceu a independência da Somalilândia, exceto Israel. Bons motivos para Israel agir assim. Espero grandes anúncios do Ministério das Relações Exteriores sobre o possível relacionamento entre Israel e a Somalilândia. Alex, antes de terminarmos a semana, quero saber sobre a vida judaica no Panamá e o trabalho que você faz pelo JNS nesse país da América Central. O que acontece no Panamá? Por que você veio? Bem, você sabe, o JNS lançou sua página em espanhol há alguns meses. Agora estamos traduzindo muitos artigos do JNS todos os dias para o espanhol, e você pode encontrar esses artigos no site do JNS. No menu de navegação há um pequeno ícone de bandeira, você pode clicar nele e você pode clicar para ver o JNS em espanhol, você pode acessar nossa página JNS Espanhol. E Josh, como você sabe, agora também há vários idiomas disponíveis no nosso YouTube. Então, se você procurar por JNS em espanhol, JS espanhol, JS em francês, JNS italiano, JNS em alemão, JNS em português, você pode encontrar podcasts como este e muitos outros podcasts do JNS dublados usando tecnologia israelense em idiomas estrangeiros. Com as nossas próprias vozes tem sido realmente interessante. Perguntaram se eu falo espanhol aqui. Respondi que só falo espanhol no YouTube, e assim lançamos o espanhol. Há várias comunidades judaicas, inclusive na cidade do México e no Panamá. Conhecemos pessoas que estavam visitando aqui do Uruguai e, obviamente, grandes comunidades na Argentina e em outros lugares da América Latina. E eles estão sendo pouco atendidos pela mídia em relação ao que está acontecendo em Israel. A maior parte da mídia que sai em espanhol, você sabe, para os países da América Latina está sendo gerado em Madrid, e grande parte é anti-Israel, não há realmente muita cobertura pró-Israel em espanhol. Então há uma grande necessidade para o JNS, mas fiquei muito, muito impressionado aqui com a comunidade no Panamá. É uma comunidade extremamente unida. Passei um tempo na grande sinagoga sefardita no sábado à noite. Na sexta-feira à noite fomos à sinagoga Ashkenazi no sábado de manhã. Uma comunidade tão acolhedora que eu acho que é muito, muito conectada entre si, ideologicamente alinhada e extremamente pró-Israel.
Eles mencionaram não apoiar nenhum partido político. Eles realmente não querem se envolver na política israelense, mas são tão sionistas, eles são absolutamente, eu acho, realmente firmes no apoio ao Estado de Israel. Há muitos restaurantes kosher. Eu tive o privilégio de comer em alguns desses incríveis restaurantes kosher de alto padrão no Panamá. Acho que há uns 40 restaurantes kosher aqui. E o que é incrível sobre os restaurantes kosher no Panamá é que eles não são frequentados apenas por judeus, por pessoas da comunidade judaica, mas os restaurantes são considerados de altíssimo nível e panamenhos não judeus também vão a esses restaurantes kosher sofisticados. Muitos consideram esses restaurantes de alta qualidade e possivelmente mais saudáveis. Atualmente não há antissemitismo no Panamá. Isso não significa que todo mundo gosta de judeus. Eu não sei, mas vemos líderes empresariais aqui me dizendo que vocês têm uma comunidade árabe de tamanho semelhante. Líderes empresariais árabes e judeus dessas comunidades se reúnem para fazer negócios juntos. E alguém me contou que você acabou de ir a um barbeiro aqui no Panamá e o barbeiro disse isso para ele. Eles consideram os judeus uma parte muito, muito importante da economia, com algo em torno de 10% de toda a força de trabalho panamenha trabalhando para empresas judaicas aqui no Panamá, e você vê que a comunidade judaica, muitos deles são incorporadores imobiliários aqui no Panamá, muitos deles atuam no varejo. Acabamos de visitar um shopping enorme na cidade do Panamá, que parecia de Beverly Hills. E estávamos fazendo um tour com um empresário que basicamente desenvolveu o shopping e também é proprietário de franquias de muitas das lojas do shopping. E foi realmente muito, muito impressionante. Obviamente aqui faz calor, então você tem que ver se gosta desse clima. Mas para israelenses que querem viajar, sabe, o Panamá é um ótimo destino. Vimos aqui, havia 2 ex-reféns, Noah Argamani e Avinatan, o namorado dela. Eles estavam em um evento do Taglit para o Birthright ontem à noite. É uma comunidade muito pró-Israel e isso realmente abriu meus olhos. E agora contratamos Sarita Esses para comandar nosso projeto em espanhol a partir do Panamá. Então, sabe, esse foi um ótimo primeiro evento, a primeira apresentação do JNS espanhol para a comunidade latino-americana, e estou ansioso para ver como isso realmente vai aumentar e abrir um mercado enorme, enorme, tanto das comunidades judaicas quanto das não judaicas. Comunidades evangélicas, estamos falando de um mercado de aproximadamente 100 milhões de evangélicos em toda a América Latina. Também o espanhol, aliás, é uma língua muito importante nos Estados Unidos, como já vemos no JNS. No canal do YouTube, onde lançamos em 1º de setembro, já temos 25 milhões de visualizações em nossos vídeos em espanhol. Já temos 25 mil inscritos no canal e algo em torno de 20% das visualizações dos vídeos estão vindo dos Estados Unidos. O espanhol é uma língua muito importante no mundo. Muitos falantes de espanhol, incluindo evangélicos e judeus. Eles têm dentro de si o desejo de apoiar o Estado de Israel, mas eles simplesmente não estão recebendo boas informações. Ótima viagem, Alex. Você volta ao estúdio na próxima semana ou fará outro programa na estrada? Boa pergunta. Já estou há mais de 2 semanas na estrada aqui. Não, na próxima semana nós vamos estar lá. Eu vou voltar para a Flórida para a conferência do Conselho Israelense Americano no próximo fim de semana. Parece que terei mais uma semana na estrada antes de voltar. Já faz mais de 3 semanas e meia de viagem, a mais longa em muito tempo. Sabe, eu não gosto de ficar longe, mas estou vendo uma recepção incrível para o JNS. Você realmente vê a trajetória dessa agência de notícias, onde ela estava há apenas alguns anos, não é mesmo? Antes da guerra, poucos conheciam o JNS e seu trabalho. Agora, muitos têm muito orgulho do que o JNS faz, recebendo uma recepção tremenda, tanto de pessoas que gostam de ler e assistir ao nosso conteúdo, quanto de pessoas que querem apoiar financeiramente de forma muito significativa o que estamos fazendo. E isso é apenas um lembrete de que o JNS é uma organização sem fins lucrativos. Nós não estamos fazendo isso por receita de publicidade, não estamos fazendo isso por cliques. Nós escrevemos o que escrevemos porque é o certo e estamos vendo isso. Apoiadores de Israel no mundo querem que Israel vença a batalha da informação,
pois sabem que o país tem perdido nesse campo. O primeiro-ministro chamou isso de oitava frente da guerra, mas de certo modo é a principal, pois é onde nossos inimigos acreditam poder vencer. Nossos inimigos investiram e falaram sobre 6 bilhões de dólares nos campi universitários. O Qatar investe quase 1 bilhão de dólares por ano na Al Jazeera. JNS está tentando combater isso este ano com um orçamento de 10 milhões de dólares. É um grande orçamento, mas é pouco diante do que nossos inimigos investem. Felizmente, durante nossa viagem pela Flórida e América Latina, encontramos pessoas que desejam que Israel tenha melhor desempenho na guerra midiática. E por isso eles estão dispostos a apoiar. E se você também quiser apoiar, clique no Super Thanks, acesse jns.org e clique em doar. Ficamos felizes em receber doações de pessoas que apoiam o trabalho que estamos fazendo. Gosto quando você diz que escrevemos porque é o certo, vou usar isso, agradeço e não há mais o que dizer. Alex, mas boa noite para você e continue com o bom trabalho que está fazendo aí no Panamá e em todas as suas viagens. Muito obrigado, Josh. Agradeço à equipe dos bastidores da JNS Televisão, o gerente Yuri Sretsky e Arnold Wall Glanter, sempre trabalhando duro no controle. Esther Eden, Ryan Lifshitz, Zach Sickerman, produtor. Ótima semana, pessoal. Até a próxima no Jerusalem Minute, na JNS Televisão.